Não consigo encontrar um meio de afugentar esse pesar que está secando meus sentidos. Não serei capaz de destruí-lo, mesmo que ganhe um reino incomparável na terra, com soberania semelhante à dos semideuses no céu. Nahi prapashyami mama panuja jatshokam uchoshanam indriyanam avapya bhumo asaptanam ridam rajam suranam api chadipatyam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 8. Embora Arjuna estivesse colocando tantos argumentos baseados no conhecimento dos princípios religiosos e códigos morais, parece que ele era incapaz de resolver o seu verdadeiro problema sem a ajuda do mestre espiritual. É mesmo quem chega nos Vedas, né, que é o oceano de conhecimento, sem um mestre espiritual experiente, qualificado e competente, ele se perde nesse oceano de conhecimento e não consegue resolver nada, né? Como está acontecendo com Arjuna. Espera aí, deixa eu tomar água. É como acontece, ou como vai acontecer com qualquer um que chega nos Vedas, que é o oceano de conhecimento, a fonte inesgotável de conhecimento. Ele se perde como tábua no mar. Felizmente nós estamos ouvindo agora o mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, que é Srila Prabhupada. Então todo mundo pode ficar tranquilo que ninguém vai se perder neste oceano de conhecimento se continuar lendo os livros de Prabhupada. Mas se a pessoa resolver inventar, né, Bimala? Ela vai especular e se perder e com certeza se desviar da meta do conhecimento. Dale mais, fala menos. Tá bom, sim, senhora. Sem a ajuda do mestre espiritual, ele não vai conseguir resolver problema nenhum. Arjuna, podia compreender que seu assim chamado conhecimento era inútil para afastar os seus problemas, os quais estavam secando a sua existência inteira, e para ele era impossível resolver tais perplexidades sem a ajuda de um mestre espiritual como o Senhor Krishna. Conhecimento acadêmico, escolaridade, posição elevada e etc. são todos inúteis para resolver os problemas da vida. Isso aqui é uma máxima. Ó. Olha só, né, Bima? Conhecimento acadêmico, escolaridade, posição elevada e etc. são todos inúteis para resolver os problemas da vida. A ajuda só pode ser dada por um mestre espiritual como Deus, Krishna. Portanto, Krishna é o mestre original e todos os outros mestres são representantes de Deus, Krishna, se for autorizado, qualificado e competente. Portanto, a conclusão é que um mestre espiritual que é 100% consciente de Deus, Krishna, é o mestre espiritual genuíno, pois ele pode resolver os problemas da vida. As pessoas comuns nem sabem quais são os problemas da vida. Tá, mais fala melhor hoje, hein? O Senhor Krishna Chaitanya disse que uma pessoa que é mestre na ciência da consciência de Deus, Krishna, não importa a sua posição social, é o mestre espiritual verdadeiro. Prabhupada cita aqui a coleção Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 827. E a tradução em português é: não importa se uma pessoa é um Vipra. Vipra em português é um sábio instruído na sabedoria védica.
ou se ela nasceu numa família inferior, ou se está na ordem renunciada da vida, se ela é mestre na ciência de Deus, Krishna, é um mestre espiritual perfeito e genuíno. Assim, sem ser um mestre na ciência da consciência de Deus, Krishna, ninguém é um mestre espiritual autêntico. Também está dito na literatura védica que... Vou ler a tradução. O sacerdote Brahmana erudito, versado em todos os temas do conhecimento védico, é incompetente para se converter num mestre espiritual, a menos que seja um devoto de Deus ou um expert na ciência da consciência de Deus, Krishna. Mas uma pessoa nascida numa família de casta inferior pode se tornar um mestre espiritual se for um devoto de Deus, se for consciente de Deus, Krishna. É porque quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são. Como a gente repete aqui sempre, né? E Krishna tirou a lembrança dele. Ah, voltou. Voltou. Porque quem conhece Krishna sabe que só existe Krishna e as diferentes energias de Krishna e mais nada. Não existe nada além de Krishna e as diferentes energias de Krishna. E quem conhece Krishna conhece as diferentes energias de Krishna, portanto ele conhece tudo e todos. Tá, você me corta, eu me perco, já sou ruim de serviço. Os problemas da existência material, nascimento, velhice, doença e morte, não podem ser contra-atacados pela acumulação de riqueza e desenvolvimento econômico. Em muitas partes do mundo há estados que estão repletos de todas as facilidades da vida, que são cheios de riqueza e economicamente desenvolvidos, mas mesmo assim os problemas da existência material ainda estão presentes. As pessoas se iludem com o primeiro mundo, né, Bimala? Acham que o primeiro mundo resolveu todos os problemas, porque resolveu a maioria dos problemas econômicos, ele acha que resolveu os problemas. Só que as pessoas continuam infelizes e se suicidando, e se drogando, e se degradando, e se destruindo. Por quê? Porque não entenderam nada. Não entenderam quais são os problemas da vida e muito menos não sabem se não sabe nem os problemas, como vai resolvê-los se nem sabe quais são os problemas da vida. Tal mais falamento é hoje. Em muitas partes, esse é um problema da vida, se tornar um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher. Você menino, agora eu vou só falar isso aqui. Você menino, você menina, sejam celibatários, vocês vão evitar montanhas de problemas. Agora eu parei. Em muitas partes do mundo há estados que estão repletos de todas as facilidades da vida, que são cheios de riqueza e economicamente desenvolvidos, mas mesmo assim os problemas da existência material ainda estão presentes. Eles buscam a paz de diferentes maneiras, mas só poderão conseguir felicidade verdadeira se consultarem Krishna, ou Bhagavad Gita, ou Śrīmad Bhagavatam, que constituem a ciência de Deus, Krishna, ou o representante genuíno de Krishna, o homem em consciência de Deus, Krishna. Com esse progresso, com todo esse progresso chamado progresso, não consegue nem paz, Bimala. Como pode haver alguma felicidade sem paz? Não, sem chance, né? Sem chance. Pode fazer banner, camisetinha, pode fazer o que quiser. Não vai conseguir paz, porque não sabe como conseguir, não tem o conhecimento do Bhagavad Gita como ele é, e muito menos
da coleção Śrīmad Bhagavatam, mas felizmente, através de Prabhupada, o mundo inteiro está tendo acesso a esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, e a coleção Śrīmad Bhagavatam. Se o desenvolvimento econômico e os confortos materiais pudessem afugentar uma pessoa das lamentações pelos inebriamentos familiar, social, nacional ou internacional, então Arjuna não teria dito que mesmo um reinado incomparável na Terra, ou a supremacia como a dos semideuses nos planetas celestiais, não seriam capazes de afugentar as suas lamentações. Esses são os dois sintomas básicos de quem está iludido, de quem não sabe nada, de quem tem um palpe fundo de conhecimento, que é ansiar o que não tem e lamentar o que perdeu. Se a pessoa assim, ela é completamente ignorante da solução para os problemas da vida. E só 99,99999% das pessoas estão assim, né? Ansiando o que não tem e lamentando o que perdeu. Até os chamados religiosos, líderes religiosos, santos, yogis, iluminados, zanandas da vida, os bhagavans da vida, os swamis da vida, tudo iludido porque está ansiando o que não tem e lamentando o que perdeu. A coisa mais louca, né, que eu já vi, só falar isso aqui já vou parar. A coisa mais louca que eu já vi é o cara se dizer líder religioso, líder espiritual, e fica tentando libertar o povinho dele. O que tem de espiritual nisso? Nada, só ilusão. Onde eu estava, tá. Ele, Arjuna, procurou, portanto, refúgio na consciência de Deus, Krishna, e este é o caminho certo para a paz e a harmonia. Desenvolvimento econômico ou supremacia sobre o mundo podem se acabar a qualquer momento pelos cataclismas da natureza material. Mesmo a elevação a uma situação planetária superior, como no caso dos homens que agora buscam um lugar no planeta Lua, pode também acabar com um só golpe. O Bhagavad Gita confirma isto. Shine Pune Martyalokam Vishanti, em português, quando os resultados das atividades piedosas acabam, a pessoa cai novamente do auge da felicidade para a mais baixa posição da vida. Muitos políticos do mundo caíram dessa maneira. Tais quedas constituem apenas mais causas para lamentação. Portanto, se quisermos acabar com a lamentação para sempre, então teremos de que nos refugiar em Deus, Krishna, como Arjuna está tentando fazer. Assim, Arjuna pediu a Krishna que resolvesse o seu problema definitivamente, e esse é um método na consciência de Deus, Krishna. Olha, você não falou nada? Já atrasou o programa. Tá, então vamos ler mais um pouquinho dos ensinamentos da Rainha Kunti, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Apesar disto, para quem se torna menos dois. Menos 1, 2. Apesar disto, para quem se torna consciente de Deus, Krishna, essas mesmas qualificações materiais podem ser úteis no serviço a Deus, Krishna. Os americanos que aderiram ao movimento para a consciência de Deus, Krishna, por exemplo, estavam intoxicados materialmente antes de se tornarem devotos, e a maioria eram hippies.
E Prabhupada transformou esses drogados, animais drogados, hippies, em rappies. Mas agora que a intoxicação acabou, suas qualificações materiais se tornaram espirituais e podem ser úteis para o seu avanço no serviço a Deus, Krishna. E quando esses devotos vão à Índia, o povo indiano se surpreende de ver que americanos ficaram tão loucos por Deus. Muitos indianos tentam imitar a vida materialista ocidental, mas quando eles veem americanos dançando em consciência de Deus, Krishna, compreendem o que é realmente digno de ser seguido. Tudo é o mesmo assunto, né? Americanos, todos lá, estudados, bonitos, ricos, famílias ricas, tudo insatisfeito. Tudo ansiando o que não tem e lamentando o que perdeu. Tudo drogado. Por quê? Nada materialmente falando pode trazer paz e felicidade. Mas voltando ao ponto aqui, tudo pode ser utilizado no serviço a Deus, Krishna. Para quem permanece intoxicado e não usa suas qualificações materiais no serviço a Deus, Krishna, essas qualificações não são muito valiosas. Mas para quem as utiliza no serviço a Deus, Krishna, elas se tornam extremamente valiosas. Para dar um exemplo, 0 não tem nenhum valor, mas logo que o número 1 é posto à sua esquerda, ele imediatamente se torna 10. Com 2 zeros, transforma-se em 100, com 3 zeros em 1000. Dessa forma, estamos intoxicados por nossas posses materiais, que na verdade não são melhores do que 0. Mas tão logo somemos Krishna, essas dezenas, centenas, milhares e milhões de zeros se tornam extremamente valiosos. O movimento da consciência de Deus, Krishna, oferece, portanto, uma grande oportunidade ao povo do Ocidente. Eles têm os zeros da vida materialista em abundância e, se simplesmente somarem Krishna, as suas vidas tornar-se-ão sublimemente valiosas. E agora, verso 10. A propriedade dos empobrecidos. Minhas reverências são para ti, aquele que é a propriedade dos materialmente empobrecidos, e que não possui qualquer ligação com as ações e reações dos modos materiais da natureza. Tu és autossatisfeito, o mais amável e também o mestre dos monistas. Śrīmad Bhagavatam 1.8.27. Um ser vivo sente-se acabado logo que não haja nada para possuir. Portanto, o ser vivo não pode ser, no verdadeiro sentido do termo, um renunciante. Renuncia-se a algo para ganhar algo mais valioso. O estudante sacrifica suas tendências infantis para obter melhor educação. Um servo abandona o seu trabalho por um trabalho melhor. De modo semelhante, um devoto não renuncia ao mundo material a troco de nada, mas por algo de valor transcendental, tangível. Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Srila Raghunatha Dasa Goswami e outros abandonaram sua pompa e prosperidade mundanas por causa do serviço ao Senhor Krishna. Eles eram grandes homens no sentido mundano. Os principais renunciados de Vrindavana eram ministros a serviço do governo da Bengala, e Srila Raghunatha Dasa Goswami era o filho de um grande zamindar daquela época. Mas eles deixaram tudo para ganhar algo superior àquilo que possuíam anteriormente,
Os devotos geralmente não têm prosperidade material, mas têm um tesouro secreto aos pés de lótus do Senhor Krishna. Eles têm o tesouro do amor a Deus, Krishna Prema. O Mestre Jesus falou isso aí, né, Bímola? Para juntar tesouro no céu. Mas quem quer fazer isso? Só os verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. Há uma bela história sobre Srila Sanatana Goswami. Ele tinha consigo uma pedra filosofal e a deixou num monte de lixo. Um homem necessitado a pegou, mas depois se maravilhou porque uma pedra filosofal, se ela fosse mantida... Peraí, errei. Vou ler de novo. Calma, a gente erra, a gente volta. Um homem, e quanto mais você me pressiona, mais eu erro. Um homem necessitado a pegou, mas depois se maravilhou, porque uma pedra filosofal fosse mantida em um lugar tão desprezível. Pediu então a Sanatana Goswami a coisa mais valiosa e recebeu o santo nome do Senhor Krishna. Akinchana significa aquele que não tem nada para dar materialmente. Um devoto verdadeiro ou uma grande alma não tem nada de material a oferecer a alguém, porque já deixou todos os bens materiais. Ele pode, contudo, dar o bem supremo, a saber, a personalidade de Deus, Krishna, porque o Senhor Krishna é a única propriedade de um devoto verdadeiro. A pedra filosofal de Sanatana Goswami, que havia sido atirada ao lixo, não era propriedade do Goswami, caso contrário não teria sido mantida em tal lugar. Este exemplo específico é dado para os devotos neófitos, apenas para convencê-los de que os anseios materiais e o avanço transcendental não se combinam bem. A menos que alguém seja capaz de ver tudo como transcendental em relação com o Senhor Supremo Krishna, deve sempre distinguir entre matéria e espírito. Um mestre espiritual como Srila Sanatana Goswami, embora pessoalmente capaz de ver tudo transcendentalmente, estabeleceu este exemplo para nós, porque não temos essa visão transcendental. O progresso da visão ou da civilização material é um grande obstáculo para o avanço transcendental. Esse avanço material enreda o ser vivo no cativeiro do corpo material, o qual é seguido de todos os tipos de misérias. Tal avanço material é chamado de anartha, em português, coisa indesejável. De fato, isso é assim. No atual contexto do progresso material, as mulheres usam batom ao preço de $0,5 e há muitas outras coisas indesejáveis que são produto da concepção material de vida. Por desviar a atenção para tantas coisas indesejáveis, a energia humana é desperdiçada sem ser adquirida a compreensão transcendental, a necessidade primordial da vida humana. A tentativa de alcançar a Lua é outro exemplo de desperdício de energia, porque mesmo que a Lua seja alcançada, os problemas da vida não serão resolvidos. Onde você for, o seu karma vai atrás, o seu destino vai atrás, né? Os problemas vão atrás. Os devotos do Senhor Krishna são chamados Akinchana, porque eles praticamente, vou ler de novo. Para de me apressar. Os devotos do Senhor Krishna são chamados Akinchana, porque eles praticamente não têm bens materiais. Tais bens materiais são todos produtos dos 3 modos da natureza material. Eles embotam a energia transcendental, e assim, quanto menos possuamos tais produtos,
tanto melhor será a oportunidade para o progresso transcendental. Vou parar aqui então. Tá, já parei. Já parei. Vou marcar onde nós paramos aqui. Ctrl D. A Suprema Personalidade de Deus não. Tá bom, já dá para achar, né? Mas você que não quer parar de ler esse livro, Ensinamentos da Rainha Kunti, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos da Rainha Kunti, a única opção grátis é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, o Bhagavad Gita é o 5º link, e os ensinamentos da Rainha Kunti, o 9º link. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então nós vamos ler. Não tem nada na agenda, então? Tá bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Não quer falar dos links Hare Krishna, Bima? Tá, já parei. Direto. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo A Perfeição do Conhecimento Transcendental. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Drupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitansha Re Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute
Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Calma, vamos centralizar a letra aqui. Onde nós paramos, hein? Página 300, verso 26. Calma, deixa eu tomar água. Agora vai. Quando a consciência se fixa no corpo material, no lar e em outros objetos semelhantes de gozo dos sentidos, então a pessoa passa a vida correndo atrás dos objetos materiais com a ajuda dos sentidos, e a consciência poderosamente afetada dessa maneira pelo modo da paixão entrega-se a coisas impermanentes, e assim surgem a irreligião, ignorância, apego e desgraça, como a gente vê no mundo inteiro, né? No verso, por volta de 20% das pessoas são influenciadas ou predomina nessas pessoas o modo da paixão, e é isso aí, os sintomas. No verso anterior, o Senhor Krishna explicou os resultados auspiciosos de fixar nele a mente. E agora explica o oposto. Rajas Valan indica que a paixão fica tão forte que a pessoa comete atividades pecaminosas e colhe todos os tipos de infortúnio. Peca mais, sofre mais. É assim que a banda toca, né? Peca mais, sofre mais. E as pessoas onde predomina a ignorância e o modo da paixão sofrem mais, porque pecam mais. Esse é o caminho que a maioria das pessoas no mundo seguem. O caminho do pecado, e quanto mais peca, mais sofre. Mais desgraças, mais pestes, pragas, doenças e etc., catástrofes, guerras. Por quê? Porque peca mais, sofre mais. É lógico, é natural, né? É muito lógico, né, Bímola? É tão simples, né? Peca mais, sofre mais. É assim que a banda toca. Embora os materialistas estejam cegos à sua iminente desgraça, pode-se confirmar por todos os tipos de evidência, a saber, preceitos védicos, observação direta, sabedoria tradicional e lógica indutiva, que o resultado de violar as leis de Deus é desastroso. Tá vendo? Não faz o que Deus manda. Peca mais, sofre mais. E agora está chegando aí, ó, as eleições, né? Tem 3 tipos de votos: voto ignorante, voto apaixonado, voto no modo da bondade e voto no modo, quatro votos, e voto transcendental. Por isso que Prabhupada falou, só vote em pessoas conscientes de Deus, Krishna, porque quando você vota você se torna cúmplice, e normalmente se torna cúmplice de pessoas ignorantes. E aí, meu amigo, quem peca mais sofre mais, é o que a gente está falando aqui, ó.
O resultado de violar as leis de Deus é desastroso. Então não seja enganado, seja consciente de Deus e vote só em pessoas conscientes de Deus, Krishna. É o que Prabhupada fala naquele post que a gente não cansa de postar, né, Bimala? É brincadeira. E ainda se dizem seguidores de Srila Prabhupada, né? Daí eu estou tentando seguir Prabhupada. E os seguidores fiéis de Prabhupada, só tentando. Afirma-se que os verdadeiros princípios religiosos são aqueles que conduzem ao meu serviço prático e amoroso. O verdadeiro conhecimento é a consciência que revela minha presença onipenetrante. O desapego é o completo desinteresse pelos objetos do gozo dos sentidos, e opulências são as 8 perfeições místicas, tais como Anima Siddhi. O Senhor Supremo Krishna é o conhecimento perfeito. Logo, quem foi salvo da ignorância ocupa-se automaticamente no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna e é chamado religioso. Mas religioso de verdade, né? Considera-se que quem se desapega dos 3 modos da natureza material e dos objetos de prazer produzidos por eles está situado em desapego. As 8 perfeições místicas da yoga que o Senhor Krishna descreveu antes da Uddhava constituem o poder material ou opulência no mais alto grau. Shri Uddhava disse: Meu querido Senhor Krishna, ó castigador dos inimigos, por favor, dize-me quantos tipos existem de regulações disciplinares e de deveres regulares diários. Ademais, meu Senhor Krishna, dize-me o que é equilíbrio mental, o que é autocontrole e qual é o verdadeiro significado de tolerância e firmeza. O que são caridade, austeridade e heroísmo e como se devem descrever a realidade e a verdade. O que é renúncia e o que é riqueza, o que é desejável, o que é sacrifício e o que é remuneração religiosa. Vou ler de novo aqui. O que é desejável, o que é sacrifício e o que é remuneração religiosa. Remuneração? Eu acho que é remuneração, Bímola. Tá, aqui está remuneração religiosa. Meu querido Keshava, erro de digitação, se tiver errado. Meu querido Keshava, ó afortunadíssimo, como devo entender a força, opulência e lucro de determinada pessoa? Qual é a melhor educação? O que é verdadeira humildade e o que é real beleza? O que são felicidade e infelicidade? Quem é erudito e quem é tolo? Quais são os verdadeiros e falsos caminhos na vida? E que são céu e inferno? Quem é de fato um amigo verdadeiro? E o que é o verdadeiro lar de alguém? Quem é rico e quem é pobre? Quem é miserável e quem é de fato um controlador? Ó Senhor dos devotos, por favor explica-me esses assuntos, bem como os seus equivalentes opostos. Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né? Para entender todos os detalhes, todas as respostas e todas as perguntas. Todos os itens mencionados nestes 5 versos são definidos de diferentes maneiras por diferentes culturas e sociedades em todo o mundo. Por isso, o Shri Uddhava aproxima-se diretamente da autoridade suprema, ou Senhor Krishna, para obter a definição padrão para estes aspectos universais da vida civilizada.
A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, disse. Vai começar a responder as perguntas de Shri Uddhava. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, disse: não violência, veracidade, não cobiçar nem roubar a propriedade alheia, desapego, humildade, estar livre do sentimento de posse, confiança nos princípios da religião, celibato, silêncio, estabilidade, perdão e destemor são os 12 princípios disciplinares primários. Limpeza interna, limpeza externa, canto dos santos nomes do Senhor Krishna, austeridade, sacrifício, fé, hospitalidade, adoração a mim, visitar os lugares santos, agir e desejar só em prol do interesse supremo, satisfação e serviço ao mestre espiritual, são os 12 elementos dos deveres regulares prescritos. Esses 24 elementos concedem todas as bênçãos desejadas àqueles que os cultivam com devoção. Agora tem mais versos. Absorver a inteligência em mim constitui o equilíbrio mental e a completa disciplina dos sentidos é autocontrole. Não vai dar tempo, tá bom. Ele vai continuar respondendo, Bimala, no próximo programa. Tá bom, sim senhora, fazer o que, né? Vamos parar então na página 307. 307, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o primeiro link, você clica nele e já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo, vamos ler mais um pouquinho da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Paramos onde? Página 242, está aqui. Peraí, deixa eu tomar água. Eu falo demais, tem que tomar água demais, Bimala. Adoro essa coleção. 4 classes de devotos são os receptáculos das 4 espécies de doçuras em amor a Deus, Krishna Prema.
a saber, servidão, amizade, afeição de pai ou mãe e amor conjugal. Cada classe de devoto acha que seu sentimento é o mais excelente e assim, com esse espírito, experimenta grande felicidade com o Senhor Krishna. Mas, se compararmos os sentimentos com o espírito imparcial, descobriremos que o sentimento conjugal é superior a todos em doçura. Ninguém é superior ou inferior a ninguém em termos de relações transcendentais com o Senhor Krishna, pois no reino absoluto tudo é igual. Porém, embora estas relações sejam absolutas, há também diferenças transcendentais entre elas. Deste modo, a relação transcendental de amor conjugal é considerada a perfeição máxima. Experimenta-se amor crescente em diversos sabores, um acima do outro, mas o amor que tem o sabor mais elevado na sucessão gradual de desejo manifesta-se sob a forma de amor conjugal. Este verso é do Néctar da Devoção 2.538 de Srila Rupa Goswami. Portanto, chamo-o de Madhura Rasa. Ele tem duas divisões adicionais, a saber, amor de casado e amor de solteiro. Há um grande aumento de doçura na atitude conjugal de solteiro. Um amor assim só se encontra em Vraja. Esta atitude é extremada nas donzelas de Vraja, porém, entre elas encontra sua perfeição em Shri Radha. Seu amor puro e maduro ultrapassa o de todas as demais. É por causa do amor dela que o Senhor Krishna saboreia a doçura da relação conjugal. Portanto, o Senhor Gauranga, que é o próprio Shri Hari, aceitou os sentimentos de Radha e assim satisfez os seus próprios desejos. Das 4 espécies de reciprocidade de serviço prático e amoroso, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya, considera-se Madhurya a mais completa. Mas a relação conjugal é subdividida ainda em 2 classes, a saber, Swakya e Parakya. Swakya é a relação com Krishna como o marido formalmente casado e Parakya é a relação com Krishna como amante. Hábeis analistas determinam que o êxtase transcendental da doçura Parakya é melhor porque é mais entusiástico. Eu não pensei nada, não vou falar nada, Bímola. Eu falo, você dá bronca. Agora você quer que eu falo? Ah, tá louco, hein? Esses livros é para serem estudados, né? Hábeis analistas determinam que o êxtase transcendental da doçura Parakya é melhor porque é mais entusiástico. Eu só posso concordar 100%, 1000% com isso. Quem sou eu para discordar? Encontra-se esta fase de amor conjugal naqueles que se renderam ao Senhor Krishna com intenso amor, sabendo bem que tal amor ilícito com um amante não é moralmente aprovado na sociedade. Os riscos envolvidos em tal amor a Deus, Krishna Prema, fazem esta emoção superior à relação em que não se corre tais riscos. No entanto, só lembrando que aqui não tem nada de material, né? Aqui está se falando de tudo transcendental. Aqui estamos lendo o doutorado da ciência do amor a Deus. É difícil para as pessoas comuns entenderem, né? Porque não entenderam nem
a relação mais baixa com Deus, que é de amo e servo. Mas, ouvindo submissamente, as pessoas se purificam. Onde eu estava? Tá, aqui, tá. Os riscos envolvidos em tal amor a Deus fazem esta emoção superior à relação em que não se corre tais riscos. No entanto, a validade de tais riscos só é possível no reino transcendental. Não existe no mundo material o amor conjugal a Deus, Swakya e Parakya não se manifesta em parte alguma de Vaikunta, mas somente na parte de Goloka Vrindavana, conhecido como Vraja, a principal morada eterna de Deus. Certos devotos acham que Krishna é eternamente o desfrutador em Goloka Vrindavana, mas somente às vezes vem à plataforma de Vraja para gozar de Parakya Rasa. Contudo, os 6 principais renunciados de Vrindavana explicam que os passatempos de Krishna em Vraja são eternos, como suas outras atividades em Goloka Vrindavana. Vraja é uma parte confidencial de Goloka Vrindavana. Krishna manifestou seus passatempos de Vraja na face deste mundo, e passatempos semelhantes manifestam-se eternamente em Vraja de Goloka Vrindavana, onde a Parakya Rasa existe eternamente. No 3º capítulo deste poema, Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami aceita explicitamente o fato de que Krishna aparece neste mundo material no final da era do Apara, do 28º Chatur-yuga de Vaivaswata Manu, e traz consigo a sua Vrajadama, que é a morada eterna de seus passatempos mais elevados. Assim como o Senhor Krishna aparece através de sua própria potência interna, da mesma forma ele também traz toda a sua parafernália através da mesma potência interna, sem nenhuma ajuda externa. Além disso, afirma-se aqui, no Chaitanya Charitamrita, que o sentimento Parakya existe apenas naquele reino transcendental e em nenhum outro lugar. Esta forma máxima de êxtase só pode existir na parte mais confidencial do mundo transcendental, mas pela misericórdia motivada do Senhor Krishna, podemos dar uma olhada naquela Vraja invisível. A doçura transcendental saboreada pelas vaqueirinhas em Vraja destaca-se superexcelentemente em Shrimati Radharani. Shrimati Radharani representa a assimilação madura do humor transcendental de amor conjugal, e os sentimentos dela nem o próprio Senhor Krishna consegue compreender. A intensidade do serviço amoroso dela é a forma máxima de êxtase. Ninguém pode superar Shrimati Radharani na apreciação das qualidades de doçura transcendental do Senhor Krishna. Portanto, o próprio Senhor Krishna concordou em assumir a posição de Radharani sob a forma do Senhor Shri Gauranga. Ele então saboreou a posição máxima de Parakya Rasa, como se manifesta na morada transcendental de Vraja. O Senhor Shri Krishna Chaitanya é o refúgio dos semideuses, a meta dos Upanishads, a existência e a finalidade dos grandes sábios, o belo refúgio de seus devotos e a essência do amor para as vaqueirinhas de olhos de lótus. Será ele novamente objeto de minha visão? O Senhor Krishna desejou saborear as nectárias doçuras ilimitadas do amor de uma dentre a sua multidão de donzelas amorosas, Shri Radha.
e assim assumiu a forma do Senhor Krishna Chaitanya. Ele saboreou este amor enquanto ocultava sua própria tez morena sob a cor amarela e refulgente dela. Que este Senhor Krishna Chaitanya nos conceda a sua graça. Os versos 51 e 52 são do Stava Mala de Srila Rupa Goswami. Aceitar amor estático foi o motivo principal pelo qual ele apareceu e restabeleceu o sistema religioso para esta era. Passo agora a explicar este motivo. Por favor, ouve todos. Tendo a princípio feito alusões do verso, Tendo a princípio feito alusões ao verso que descreve a razão principal pela qual o Senhor Krishna apareceu, agora vou manifestar todo o seu significado. As aventuras amorosas de Shri Radha e Krishna são manifestações transcendentais da potência interna outorgante de prazer do Senhor Krishna. Não vai dar tempo. Hoje está difícil, hein? Na hora que chega na melhor parte você corta, Bímola. Eu atrasei o programa. Tá bom, é para variar, o culpado sou eu. Eu fiquei enrolando no Bhagavad Gita e atrasou o programa inteiro. O culpado sou eu para variar. Então vamos parar aqui na página 248. 248, peraí, deixa eu tentar pôr no lugar certinho aqui. Calma. Parou o milagre. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o segundo link, você clica nele, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, né? Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Sudan Gopala Govindara Shrimadu Sudan Giridhari Gopinatha Madana Moha Giridhari Gopinatha Madana Moha
Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Rupa Shri Sanatana Bhattaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Shri Diva Gopala Bhatta Dasaraguna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Gokula Nanda Gokula Nanda Jayo Radha Gokula Nanda Gokula Nanda Radhe 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai,
Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.